Salve! Homens do Brasil, meio do mundo, movimento Seja Homem. Você sabe o que é a submissão de autoridade? Há um ano e pouco atrás eu falei numa live com o professor Hernanes, pastor Pedro e o professor Beto, uma live que nós fizemos a respeito da submissão de autoridade. Mas hoje em dia eu estou vendo muito isso acontecer, certo? E eu vou explicar através de uma história que aconteceu com um amigo meu, o que é a submissão de autoridade. Bem, aqui perto onde eu moro, tem um amigo nosso que tem um espaço legal, onde ele mora, tem um espaço e lá ele fabrica peças, né? Fabrica peças, ele faz algumas adaptações, principalmente para os carros que ele tem. E aí, ele tem um colega que é assim, é aquele colega, sabe, esquerdista, já é um senhor já de idade, e que em uma conversação entre três, né, tava ele, esse outro rapaz, que é um colega meu, não vou dizer o nome dele aqui, né, e os três estavam conversando a respeito de política. E quem estuda política entende que algumas pessoas de esquerda, a maioria, pensa totalmente distorcida. É aquela coisa que eles aprenderam com Karl Marx, né? Aquela utopia, né? Que a gente chama de cenoura de burro. Onde o burro coloca-se a cenoura na frente e o burro nunca consegue atingir a cenoura. Então, socialismo, comunismo, marxismo, tudo isso é cenoura de burro. Só vence, só ganha alguma coisa quem implanta essa ideia. O socialismo, mais uma vez, comunismo, nazifascismo, todas essas ideologias nefastas, só ganha quem implanta a ideologia, tá? E depois quem vai pagar é o povo. Tanto é que nosso Brasil tá um monte de gente doente, principalmente os estudantes, professores ideologizados e que estão lecionando, entendeu? E ideologicamente mudando a cabeça dos nossos filhos e filhas, tá certo? No caso, nossos filhos, né? Eu tenho essa mania de filhos. Então, veja só, o que acontece? Conversa vai, conversa vem, conhecimento vai, conhecimento vem, porque ambos têm conhecimento, só que uma pessoa leu um livro ou leu ideias de 5 livros diferentes, só que do mesmo lado, vamos dizer, do lado esquerdo. Quando você lê livros do lado esquerdo e do lado direito, você vai ter uma concepção diferente e, principalmente, você vai ter uma percepção da realidade diferenciada daquele que só leu um lado só. Eu li vários livros, eu li 50 livros, 300 mil livros, li uma estante de livros, li uma biblioteca de livros. Sim, mas se você só leu do lado esquerdo, de uma ideologia só, apenas só foi uma variação de temas, mas o objetivo é o mesmo, certo? Alienar você. Então o que acontece? Essa pessoa, esse meu amigo, ele é um cara ele é acadêmico, mas ele já leu muito, né? Já fez parte de partidos como o PT, PCdoB, entendeu? Então ele ficou 10 anos durante esses 10 anos, ele ficou nesses partidos, então ele conhece a fundo. Só que ele, na época, era um marxista ortodoxo. Então, ele tem uma ideia e quando vieram mostrar outra ideia, ele disse assim, ó, isso aí não, isso aí tá errado. Karl Marx não pensava desse jeito. Então, o que acontece? Ele se separou. E depois ele foi ler o lado direito. E aí ele percebeu aonde estava todo um processo de manejo, principalmente dos militantes, principalmente de esquerda. E esse rapaz, esse senhor, que é um senhor já tem mais de acho, quase 60 anos, se não tiver mais, ele é uma pessoa que estudado, mas a esquerda na cabeça dele, entendeu? Ideologicamente ele é aquilo e acabou. Então, numa discussão, ele tentou usar a submissão de autoridade. Um exemplo, vamos dizer que esse meu colega seja um professor. E ele chegou para o professor e disse, olha, você sabe quem eu sou? Eu sou
jornalista, minha família de jornalistas também, e certo? E eu sou formado na Federal, papapá. Aí meu colega ficou só escutando ele falar. Quando ele terminou, ele disse assim: olha, o teu conhecimento para mim não vale de nada, certo? Porque eu não aprendi isso aqui na faculdade, eu aprendi isso aqui fora, lendo outros livros, com conteúdos diferenciados e com conteúdos da realidade. E não vem você com a sua submissão, com seus títulos, porque os seus títulos de nada é a mesma coisa, tá? O que a gente está discutindo aqui são ideias, as ideias que deram certo e as ideias que não deram certo. Um exemplo eu faço aí para vocês, coloquem nos comentários. Quem já viu um país socialista dar certo? Quem já viu um país comunista dar certo? Cuba, Venezuela, Argentina é um exemplo bem claro agora. Todos eles que querem implantar um socialismo diferente, né? Tanto Mao Tse Tung como o Trotsky, tanto como Lenin, certo? E tantos outros aí, a turma de Fidel Castro. Vocês viram, estão vendo aí a miséria que esses países estão hoje, certo? A corrupção e principalmente esses homens ficaram bilionários, riquíssimos, enquanto a população pobre sendo manejada para ficar subserviente a esse tipo de gente. Então, são essas coisas que esse povinho de esquerda utiliza a submissão da teoria para dizer que é mais que você, como se o seu conhecimento não valesse de nada. Então, o meu amigo deu uma resposta para ele, entendeu? Ele ficou assim, eles ficam bufando porque eles não entendem a realidade, eles vivem numa abstração. E aí o meu colega se saiu de bom, certo? E o outro, que é meu amigo também, que estava consertando uma peça do lado de uma máquina naquele momento, não quis se envolver, certo? Mas sabia muito bem quem estava certo e quem está errado. Por quê? Porque quando você vai perceber a realidade é o quê? Pobreza, enquanto esses caras que fomentam essas ideias, né? Esses partidos políticos que fomentam essa ideia de socialismo, dar tudo para o povo, percebam que ele dá até um certo limite, depois ele não dá mais. Mais leis para beneficiar os seres de luz, as balzaquianas, as balzaquitins, e no final da conta alguém vai pagar isso aí. Isso só gera o quê? Pobreza e alienação para a nossa comunidade, tá certo? Para nossas pessoas. Essas pessoas deveriam sim ensinar as pessoas a pescar, certo? Dar a vara, agora ficar dando dinheiro, esse dinheiro vai fazer falta, certo? E sem só populismo. Então, vocês aí que estão aí no canal, o Movimento Seja Homem, tomem cuidado, porque esse ano é um ano político, esse ano é um ano muito importante para a gente mudar a concepção de política do Brasil. E agora o Brasil está ficando mais politizado, tá certo? Então é muito importante para a gente mudar essas nossas características de assistencialismo, principalmente aqui no Norte e Nordeste, tá bom? Onde o povo é só pedindo feito cego, tá bom? Então, não a submissão de autoridade, os seus títulos. Agora, eu não digo o seguinte, quando uma pessoa tem a prática da coisa, é que o próprio Antônio dizia, teoria e prática, praxis, quando você tem a prática do que você fala, né, aquilo que você produz, você tem a prática de anos e anos, aí eu respeito, porque você não precisa vir com a sua submissão de autoridade do meu lado. Eu apenas observo na prática e todo o modelo que você fez durante o seu tempo de serviço, o seu tempo de trabalho, tá bom? Então isso aí eu respeito, mas vim com submissão de autoridade porque eu tenho títulos, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, isso para mim, não vale de nada. Tu tá muito mais alienado do que muitos meninos de segundo grau que aqui estão, tá bom? Tendo aulas no ensino médio e ensino fundamental. E eu digo mais uma coisa, pegando a frase de meu pai é uma pessoa com 76 anos, ele disse o seguinte: todos são doutores a partir do momento que fazem boa a sua profissão. Se você executa bem sua profissão, você é doutor nela, ok? Movimento Seja Homem. Vamos se ligar na submissão de autoridade. Você sabe quem eu sou? Comenta, dá um like e compartilha. Movimento Seja Homem.